Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Honra e louvor por suas maravilhas, que tudo que respira louve a Deus. Olá, como vai? Estamos no ar com o programa Oitavo Dia. Seja muito bem-vindo, você que acompanha a TV Canção Nova. Nós estamos numa série de estudos sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Nós já falamos nos últimos programas, Padre Paulo, do matrimônio, falamos do celibato, falamos de coisas muito profundas. Só que existem situações, existem problemas que a humanidade, os homens, as mulheres vivem com relação à sexualidade. O Papa João Paulo, ele tratou disso nessa catequese dele? Sim, ao longo das quase 130 catequeses do Papa João Paulo II sobre a teologia do corpo, ele tratou também dos problemas, das consequências reais, do pecado original na nossa sexualidade. Na verdade, a nossa sexualidade ela está marcada, desde o início, com um certo desvio. Quando a gente fala de sexualidade, nós estamos falando de quê? Estamos falando do fato de que o ser humano foi feito para o amor. Ele foi feito para amar. Foi feito para viver a comunhão eterna de amor com Deus, lá no céu. E isso já está inscrito nos nossos corpos, não é? E, portanto, quando nós temos a sexualidade é uma expressão da nossa vocação eterna. Então, se nós quisermos conhecer verdadeiramente a sexualidade e o projeto de Deus para nós não podemos olhar para a nossa situação atual. Nós temos que olhar para Cristo e para a forma como Cristo ama a igreja. Não é? Então, a minha forma de amar hoje, ela está marcada pelo pecado original. Portanto, está desvirtuada. Não é? Tanto que, por exemplo, todo relacionamento de amor sexual que nós vivemos está sempre marcado por uma espécie de relacionamento de senhor e servo, senhor e escravo, né? Que de alguma forma transforma as pessoas em objeto. Isso é desvirtuar o amor como ele foi pensado por Deus e como deveria estar na nossa sexualidade, né? Pensada por Cristo. Então, o específico, o real, é como é que Cristo vive o seu amor para com a igreja. Né? Aqui que está o foco, aqui que está o ponto principal. E quais seriam, então, os principais problemas apontados com relação a essa questão? A gente sabe que existe a questão, a parte individual, né? Como a pessoa lida com a sua sexualidade, existem as questões envolvendo casais, homossexualidade. Quais são esses problemas? Bom, antes de tudo, a gente já vê que no próprio desenvolvimento sexual, quando os jovens vão conhecendo o mundo sexual, a gente já vê que existe toda uma perversão dessa forma de amar e de viver. Né? Por exemplo, o jovem, ele entra no mundo da sexualidade já vendo, por exemplo, tendo experiência de pornografia, não é? Que é uma coisa muito comum hoje em dia. Você não precisa nem acessar sites pornográficos ou assistir filmes pornográficos, basta sair na rua que você tem um outdoor lá na sua frente, né? Por exemplo, há 50 anos atrás, seria uma foto contida numa revista pornográfica, mas hoje em dia está nos outdoors do mundo. Né? Então, coisas assim que são chocantes, marcantes e que vão habituando o jovem a lidar com a sexualidade de forma egoísta. Quando mulheres e homens são colocados em outdoors, desnudos, você está habituando o jovem, né, o rapaz, a olhar para a moça como um objeto. Então você está reforçando aquela coisa de senhor escravo. E quando você coloca um outdoor de uma menina, né, de um rapaz, você está habituando a moça a olhar nesse sentido.
né? Então, nos últimos tempos nós temos criado uma categoria que praticamente não existia antigamente, que é a categoria do homem-objeto, né? O homem que não somente, ao invés de o homem ajudar a mulher a se elevar, a sair da posição de objeto, o que acontece? A nossa sociedade fez com que o homem descesse a posição de objeto também. Então, são dois objetos agora, né? Então, toda essa coisa do homem que é desejado no corpo enquanto tal. Coisa que era muito, assim, rara, até inexistente no passado, né? Era uma coisa, essa coisa do homem objeto sexual era algo que era vivido somente no mundo gay. Agora isso foi trazido a público, e trazido para o mundo, e as mulheres já começam a viver também essa dimensão, né, de um certo desregramento. Então, o que é que a gente vê? Que existe ali algo que não foi querido por Deus, não foi desejado por Deus. Naquela comunhão originária que o Papa João Paulo II apresenta na Teologia do Corpo, entre o homem e a mulher, não era desejado por Deus essa relação de senhor e escravo, né? Então, essa relação é algo desordenado, desagregador, de alguma forma, no jeito de viver a sexualidade. Então, nas escolas, muitas vezes, a masturbação é apresentada para os jovens, rapazes e moças, como sendo algo necessário para você conhecer o seu corpo, né? Mas o que é que a masturbação faz com o jovem? Não faz ele, aspas, conhecer o seu corpo. Faz ele ter um olhar para os seus parceiros sexuais de objeto. Porque você inicia sua vida sexual não num relacionamento de amor, mas num prazer egoístico. Aquilo que Deus te deu para ser manifestação de amor, preparação daquele amor extraordinário que nós viveremos no céu, você já vive a perversão disso através da masturbação, em que você olha para os parceiros sexuais somente como objeto do seu prazerzinho egoístico, né? Seu prazer pessoal. Em alguns movimentações, assim, se vê, por exemplo, inclusive em estatísticas, né, entre jovens nos Estados Unidos, em alguns âmbitos, a masturbação é que é tida como sexo de primeira categoria. E o sexo a dois é tido como sexo de segunda categoria. Por quê? Porque o prazer físico que a masturbação proporciona, em alguns aspectos, é maior. Ou seja, porque a pessoa que está controlando o próprio corpo, o ritmo, etc., enquanto no sexo ela tem que se adequar ao outro, tem que sair da sua bolha, do seu mundinho, e fazendo sexo você tem que se preocupar com o outro, e não somente isso, o outro é que tem que saber o que é que você está precisando naquele momento. Então existe no ato sexual, né, sempre um sair de si, quer queira, quer não, por mais egoísta que seja o ato sexual. E na masturbação não, você está fechado dentro de uma bolha, é você e você. Você e suas fantasias. Você e o seu mundinho. Né? Então, veja como as coisas são distorcidas desde o início. Parece, há uma inversão aí, né, Padre Paulo? Porque o homem, os jovens, eles estão sempre em busca do amor. Né? Começam desde cedo, desde a adolescência, a olhar o outro, né? Com aquele encantamento, né? E de repente isso se desfaz. Em relação, por exemplo, aos casais também, muitos casais às vezes procuram formas de apimentar o seu relacionamento sexual porque caem na rotina, né? E aí procuram os filmes, as revistas, as relações com outros casais. E quanto a isso? Bom, o relacionamento sexual, ele deve ter as características do amor de Cristo pela igreja. Não é? Nós já vimos essas características em programas passados. O amor de Cristo pela igreja é um amor livre, total, fiel e fecundo. É para isso que nós somos chamados. É isto que nos realiza. Então, se nós saímos dessa realidade, de alguma forma, nós nos
deterioramos o relacionamento e nos pervertemos, né? Então, um casal, por exemplo, que vive um relacionamento sexual a dois, em que eles gostam de incentivar a fantasia do estupro, a fantasia do sexo sadomasoquista, né? Sadomasoquista quer dizer o sexo que causa dor no outro, né? Espécie de como se fosse um estupro, né? Me desculpe falar dessas coisas aqui, mas é que isso existe no mundo real, né? Essa coisa de usar algemas, de se amarrar, etc. Para quê? Para sentir um prazer no sexo que não é livre. Então veja como de alguma forma, não é? Aquilo que é a característica do amor de Cristo pela igreja, a liberdade, né? É às vezes alimentado pelas pessoas como sendo algo a ser desejado. Então, o amor sexual ele é livre. O próprio casamento, para ele ser válido, ele tem que ser livre, né? E o amor sexual tem que ser livre, porque só é possível amar quando eu me dou livremente. Ninguém ama de forma compulsória, né? Ninguém ama de forma obrigatória, amarrado. Então, ali nós vemos que essa primeira característica do amor de Cristo pela igreja deve estar lá no casal também, a liberdade. Então, todas essas perversões, onde o sexo sadomasoquista, pessoas sendo amarradas, ou então o sexo com crianças que não são adultas, não somente no campo físico, mas também que não têm liberdade suficiente, né? Onde há uma sedução e a criança entra na rede da sedução. Uma coisa que esse fenômeno todo de pedofilia, né, que se fala tanto hoje em dia e que causou tantos escândalos, tantas situações, muitas vezes as pessoas dizem, o problema é o celibato, o problema é a castidade que a igreja exige. Não tem nada a ver, tem nada a ver. O problema da pedofilia é um problema de poder. Ou seja, uma pessoa adulta, homem ou mulher, que procura ter sexo com uma criança, é, objetivamente, uma pessoa deslocada do mundo adulto, que não se relaciona bem no mundo adulto e que procura exercer o poder em cima de crianças, em cima de pessoas que ele sabe que pode facilmente seduzir. Na inteligência adulta dele, ele consegue seduzir o menor. É uma espécie de opressão. Então, ali, a liberdade, né, é tolhida. Então, a questão do sexo na pedofilia é muito isso também, né? Essa questão do amor livre, do amor como Cristo ama a igreja, é que não existe. Vamos fazer uma pausa, Padre Paulo, e aí vamos voltar a este assunto, que é um assunto muito importante, muito interessante. Eu gostaria de deixar um pedido, que o senhor nos orientasse no próximo bloco como fazer a educação dos nossos jovens diante desse mundo, né? Então, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, por favor. Glória a Jesus.